novo coração do Pai. Quantos aqui já receberam um novo coração do Pai? Vamos encontrar com o Senhor. Não vamos falar essa verdade, mas nós recebemos um novo coração do Pai. Nós estamos aqui para servir.
Aleluia. Como é bom viver na presença do Senhor em família. Amém? Pastor Paulo Marcos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite. A paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Amém. Bom nós estarmos aqui juntos, com esse calor, né, da nossa fraternidade em Cristo Jesus. Né? E é tão bom quando a gente expressa isso para com os nossos irmãos. E somos de fato família, né? A família de Cristo Jesus. Então nós fomos trazidos para perto do Senhor e também para perto uns dos outros. E é muito interessante, né? A gente vem de uma cultura diferente, a gente vem de um estado diferente, né? E quando a gente se encontra com o povo de Deus, né, a gente quebra todas essas barreiras e nos tornamos um. Né? Então isso é algo maravilhoso, algo que certamente alegra muito o coração do nosso Deus. Amados, eu estou na missão, né, de viver o pastor Paulo, justamente juntamente com o pastor José Walter, no dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Texto bem conhecido, é um momento de uma grande prova na vida de Jesus, e são enfrentamentos também do nosso dia a dia. Né? Cristo nos dá o exemplo ali de que nós não estamos isentos, mas também nos mostra como resistir a determinadas situações que uma das vertentes do pecado de nos assediar, né? Para que ele seja consumado, para que nós possamos perder a nossa comunhão com Deus. E esse texto nos fala muito bem disso, no versículo 1 de Mateus capítulo 4, fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus então vai responder a ele dizendo: olha, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8 diz que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, nós te louvamos e agradeço pela tua palavra rica, abundante, de uma eficácia tão grande. E nesse momento, Pai, nós carecemos do esclarecimento da mesma. O Espírito Santo do Senhor seja propício à nossa necessidade nesta noite, Pai, para que possamos entender a tua palavra, não a nossa maneira, mas a maneira daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto é um marco na vida de Jesus. Nós temos um relato de Mateus pós-batismo.
aquela alegria de João Batista, mas ao mesmo tempo também um grande temor, né, no intuito de que estava batizando Jesus, mas isso traz um temor muito grande no coração de João Batista, uma resistência, digamos assim, a princípio, mas acontece. Né? E nesse cenário ali de João Batista, a gente tem uma confirmação dúbia dos céus, o Pai e o Espírito. O Pai que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. E o texto diz que também, né, o Espírito em forma de pomba testifica aquele momento, da tríade está ali. Pai, o Filho e o Espírito. E nesse cenário, então, posteriormente, o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Né? E isso é muito... quando nós optamos por Cristo na nossa vida, nós fazemos a nossa decisão, nós também somos conduzidos a esse deserto. E esse deserto na nossa vida não se estica em determinado momento. Há uma continuidade. Há uma continuidade. Porque a opção que nós fizemos, a decisão que nós tomamos na nossa vida, é de viver de uma forma diferenciada para o Senhor. Né? Aquela vida que outrora anestesiada pelo pecado, onde as coisas elas eram feitas a um estilo de vida onde tudo parecia natural, mas em Cristo Jesus nós somos esclarecidos que não há uma naturalidade. Precisa haver as ponderações, as colocações. Precisamos adotar um novo estilo de vida. Paulo diz que aquele que está em Cristo, que nova criatura, ele é nova criatura. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de viver. A liberdade se implica sobre as nossas vidas. Então, o conceito de liberdade trazido pelo mundo, né, na realidade, é um aprisionamento, é uma escravidão, de viver-se, de fazer as coisas como se estivesse aprisionado ali, mas em Cristo essa liberdade foi trazida para a nossa vida. Então Jesus nesse texto nos mostra que esse deserto que nós estamos diante dele constantemente, ele não se dissipa, mas é um momento que traz crescimento. A escola de Deus ela sempre foi, né, nos momentos desérticos. Quando o Senhor conduz-nos ao deserto, certamente coisas novas está querendo trazer sobre as nossas vidas, ensinamentos novos. É muito interessante. Todos os homens e mulheres de Deus, no momento da experiência, do crescimento, o deserto sempre estava diante dele. E nesse cenário não é diferente. Então, Jesus é conduzido ao deserto ali, não para ser tentado pelo Senhor, porque o próprio Deus ninguém tenta. Mas essa é uma função de quem? Do inimigo das nossas almas. Do inimigo das nossas almas. E nesse cenário ali, então, ele traz algumas propostas de forma interessante aos olhos humanos. A maneira do mundo, as propostas trazidas por Satanás, elas enchem os olhos de mundo. A princípio, a necessidade física. O segundo momento, o superpoder. De dizer aos anjos: venham e me conduzam. Um terceiro momento, o domínio. Ter o domínio de todas as coisas, ter o poder nas mãos, de reger, de poder fazer e acontecer. Então são coisas inerentes à humanidade, que trazem uma certa cobiça, um certo desejo, um certo interesse. E Jesus nos mostra que estar com o Senhor é bem maior do que essas coisas transitórias, que elas têm uma data de validade, mas Jesus nos convida a fazer um investimento onde? Na eternidade com o Senhor. Então nós como cristãos, eu coloquei até como tema da nossa reflexão, vencendo o pecado pelo poder da palavra. Então como cristãos nós somos tentados constantemente. Quando confessamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, passamos por situações que tendem a nos conduzir ao pecado. Quando nós recebemos Cristo como Senhor, nós somos conduzidos a um cenário hostil às nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que outrora era prazível já não tem mais a mesma satisfação. E é por isso que é um grande conflito. É por isso que é um grande embate na nossa espiritualidade.
Essa luta, nós achamos que é uma luta pós-moderna, uma luta do nosso tempo, não. Muitos daqueles que a Bíblia fala sobre eles, já viveram essa experiência, e por que não de uma ênfase maior, o apóstolo Paulo, diante das coisas que ele diz que as que eu quero fazer eu não faço, as que eu não quero, estas sim eu faço. Uma luta constante, uma batalha ferrenha ali contra a sua natureza, contra a sua humanidade. É uma luta que nós temos constantemente. É algo que nós estamos lidando com isso a cada dia da nossa vida. A escola bíblica dominical hoje, por exemplo, a gente falou um pouco sobre isso, sobre esse ranço adâmico, sobre esse ranço de Adão que ainda persiste nas nossas vidas. Nós somos novas criaturas em Cristo, sim, o Espírito dele habita em nós, a vida de Deus está em nós por meio do Espírito Santo, mas ainda temos nós, a luta contra nós. E essa luta só vai ser encerrada na eternidade com Cristo. Pastor, mas se ela não vai ser vencida nesse tempo, então não é motivo para desistir? Não. Porque a cada embate que nós temos na nossa vida, a cada batalha que nós travamos contra o pecado, que nós então dizemos não para as ofertas do inimigo, das nossas almas, para as nossas vidas, nós estamos crescendo. Isso se chama maturidade espiritual. E aí podemos pensar o seguinte: olha, sim, então eu passei por essa situação, eu venci esse obstáculo, então agora não há mais nada. Vai vir um outro maior ainda. Um outro maior ainda. Para que a nossa fé seja autenticada, para que a nossa experiência com o Senhor se torne uma experiência cada vez mais madura, mais proveitosa. Então, estar em consagração ao Senhor é sinônimo de guerra contra os principados e potestades. O texto diz que Jesus estava ali no deserto há 40 dias e 40 noites. Isso é uma consagração extrema. Jejuando, comunhão com o Pai. E aí nós podemos pensar o seguinte: olha, estar em consagração ao Senhor, uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, isso escorraça? Não. São nutrientes para a nossa alma para que haja uma resistência, mas não que vá cessar. Ao contrário, há uma contundência maior. É o que acontece com Jesus nesse momento. Aquele momento de consagração, de comunhão com o Pai, de um fortalecimento espiritual, a carne sendo enfraquecida, as necessidades humanas sendo enfraquecidas, os olhos fitos nos céus, uma busca tinha um objetivo. É como se Jesus nesse momento se desligasse da terra. Sabe o que às vezes nos atrapalha a nossa relação com Deus? É porque em muitos momentos nós não conseguimos nos desligar da terra. Nós não conseguimos desligar desse tempo. Nós não conseguimos esse tempo, essa dedicação, essa exclusividade para com o Senhor. Repito, hoje pela manhã eu disse que nós, eu falei um dia desse também, que a nossa dedicação ao Senhor, se der 10%, é muito ainda. De um Deus que não dormita, como diz o salmista, nem dormitará. Deus que nem pisca ao nosso favor, em cuidar de cada um de nós. Então, nesse cenário que Jesus estava ali, vivendo esse momento, essa comunhão com Deus, mas o inimigo estava à espreita, e há então algumas etapas que nesse relato de Mateus. Há 3 momentos aqui cruciais na vida de Jesus, e que pela sua persistência, pela sua opção em estar em comunhão com o Pai e resistir a tudo aquilo, Jesus sai daquele momento ali cada vez mais fortalecido. E o primeiro embate que Jesus enfrenta ali, a primeira etapa dessa tentação, foi uma satisfação física. Isso diz que 40 dias e 40 noites, em determinado momento Jesus teve o quê? Fome. Se assemelhando à nossa condição humana, o Jesus homem se torna algo explícito nesse momento aqui. Necessidade humana. É a nossa necessidade. Hoje nós estamos aqui à noite, mas todos nós estamos bem nutridos.
essa demonstração, certamente o seu semblante, trazendo ali de uma forma perceptível que estava com fome, que precisava de alimento, e aí então surge a proposta. E é interessante, já não sonda os nossos pensamentos, mas ele conhece as nossas necessidades e as nossas fraquezas também. Ele não vai trabalhar em cima daquilo que nós somos fortes. Ele não vai trabalhar, ele não vai investir em cima daquilo que nós temos o domínio. Mas ele trabalha a partir da nossa fragilidade. Ele não vai no ponto forte porque sabe que há uma resistência. Não, isso não me atrai. Isso não me chama a atenção. Isso não enche os meus olhos. Mas aí a via de ação dele é justamente aquilo que nos atrai. A necessidade do momento. E a necessidade do momento em Jesus aqui era, a princípio, do alimento. Então a proposta de Satanás dá mediante a essa necessidade do momento. Jesus diz que ele teve fome, e a ação de Satanás foi justamente uma assim: ele teve fome, peraí, então agora é minha vez. Deixa eu entrar em ação. Então, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E sacia a sua fome. Sacia a sua fome. Mas de uma forma iminente, Jesus ouve essa proposta, e Jesus então vai trazer uma outra resposta para ele, dizendo: olha, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Eu estou livre. O meu físico está pedindo. O meu físico tem uma necessidade nesse momento. Mas o meu objetivo, a princípio, não é o meu físico, mas é o meu espírito. Olha só que troca interessante que Jesus faz. Jesus prefere continuar ali, vivendo aquela experiência de estar sem alimento, a fome ali batendo a sua porta, a necessidade física, mas ele entendia que o suprir do Senhor sobressaía diante de tudo aquilo. Eu preciso revestir do Espírito primeiro. E aí nós entendemos Mateus 6,33 de uma contundência tão profunda. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E essas outras coisas, o que comer, o que vestir, o que beber, elas são uma consequência da nossa relação com o Senhor. Então Jesus deixa isso aqui bem compreensível, que a princípio, sim, eu estou precisando de me alimentar, o meu físico está fragilizado, mas essa proposta parece interessante, mas o fundo, o pano de fundo dessa proposta é justamente romper e macular esse momento que eu estou tendo com o Pai. Minha relação. Então, para transformar essas pedras em pão. Mas também não é só delas, não é só do pão que nós vivemos. Essa palavra de Deus, ela nos nutre, ela nos preenche. Então a proposta de Satanás era fazer com que Jesus satisfazesse a sua necessidade física. E para nós precisamos tomar cuidado com o nosso apetite, pois podemos ser instigados a satisfazer de uma forma repetida. E aí uma pergunta, ela de uma forma bem particular: qual tem sido o seu apetite? É um apetite pelas coisas dos céus? Ou é um apetite pela uma satisfação? Aquilo que é terreno, aquilo que é aprazível simplesmente nesse tempo. Jesus, se tivesse cedido aquela proposta, então vou transformar essas pedras em pão, eu vou alimentar com esses pães que vão ser transformados a partir dessa pedra, mas perdi o propósito, perdi o objetivo. E aí Jesus abre mão da sua glória, do seu poder. Poderia ter muito bem feito isso, não, mas eu quero me assemelhar aos meus filhos e filhas, para que haja um entendimento, que as provações que eles passam, que as tentações que eles passam, eu tenho conhecimento prévio, e digo que é possível suportá-las, que
E é possível vencê-las. Então Jesus, a princípio, diz: olha, então tá, se você diz que eu tenho o poder de transformar essas pedras em pão, mas também não é só de pão que a humanidade vive, que o homem sobrevive, mas é da palavra do Senhor. Então, nesse momento, Jesus está dizendo: olha, não na sua proposta. Aqui não. Então está cheio do Espírito, era que Jesus estava nutrindo naquele momento, inibe o nosso apetite fora de tempo. Estar cheio do Espírito inibe o nosso apetite fora de tempo. No final do texto do que nós lemos no versículo 11, diz que depois de toda aquela situação, o que acontece? Jesus é servido no tempo de Deus. Nós não podemos romper esse tempo. Às vezes aparecem algumas propostas e nós perdemos o todo por causa de uma parte. Às vezes nós perdemos a completude das bênçãos de Deus para as nossas vidas, das realizações de Deus para a nossa vida, porque nós, de uma forma tão prematura, de uma forma tão emergencial, nós queremos antecipar as coisas e achamos que aquilo que é somente a parte é o todo. Mas não é o todo ainda. Jesus não cede a parte, porque ele sabia que o todo estava guardado por ele. É assim na nossa vida também. Às vezes a gente vive um tempo de um imediatismo tão grande, e nesse cenário desse imediatismo, isso é um prato cheio do inimigo das nossas almas, trazer realizações atemporais, fora do tempo certo, fora do tempo de Deus. E aí, então, quando a gente toma essas decisões, quando a gente cede a essas situações, e de repente nós percebemos que não era o todo de Deus, e para reverter esse quadro, que dor de cabeça. É uma luta muito grande. Mas no segundo momento, Jesus é colocado ali numa situação de colocar Deus à prova. O texto diz que o diabo ele não se contenta com a primeira tentação, mas ele continua investindo ali para que Jesus pudesse ceder em algum momento. E o texto diz que no versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo lá no alto e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isso diz que agora ele muda o cenário. Já que ele não conseguiu pegar Jesus pelo estômago, ele leva Jesus agora para uma demonstração em que bastava uma palavra de Jesus e o cenário mudava ali. Certamente acontecia um grande momento, os anjos viriam ali, tomariam Jesus pela mão. E que coisa linda que seria Jesus saltando, os anjos carregando ele, voando ali pela cidade de Jerusalém. Essa é a proposta de Satanás. Mas é interessante que essa proposta de Satanás, se você puder abrir comigo lá no Salmo 91, é uma proposta equivocada. É uma leitura equivocada. No Salmo 91, nós vamos ver o texto como que de fato ele é. Versículo 11 do Salmo 91, o que está escrito? Dará ordem a teu respeito para te guardarem em o quê? Não fala de saltar no pináculo do templo, fala dos seus, e de fato. Perceberam como que ele é mestre para poder distorcer? E se não há um conhecimento prévio, se não há um aprofundamento, há uma confirmação, olha, e é isso mesmo. Deus diz que o povo de Deus perece por falta de quê? De conhecimento. E ele usa o texto de forma equivocada. A princípio, bonitinho, tu és o Filho de Deus,
sombra, em que eles te sustentarão, eles te guardarão, mas ele omite a parte, de fato, qual o contexto que esta palavra está inserida. É igual no jardim do Éden, né? Não é que de todas as árvores do jardim não pode comer? Não. Então, quer dizer, há uma situação, ele cria um cenário aqui, para que Jesus então pudesse, neste momento aqui, colocar Deus à prova ali, colocar Deus ali numa situação onde o Satanás pudesse sair dali vitorioso, sair rindo. Então, o inimigo das nossas almas, ele é persistente, pois continua a sua saga, mesmo sendo derrotado no primeiro embate. A astúcia de Satanás se dá com o conhecimento das Escrituras, mesmo que seja equivocado. E se não há um conhecimento mais aprofundado do outro lado, é engodado facilmente. Então ele traz essa proposta, mas o que é que Jesus diz? Não tentarás ser. Não tentarás sobre Deus. Então, nesse cenário, Jesus combate o diabo com a palavra de forma correta, desmascarando. Não podemos nos submeter a promessas que não foram conferidas a nós. Tem muita gente, muito cristão, tentando a Deus. Colocando Deus numa situação, Deus não disse nada, Deus não prometeu nada nesse aspecto. O que Jesus está querendo dizer é que eu vou saltar daqui de cima, eu vou tentar a Deus? De forma nenhuma. E o que esse texto nos mostra é que a prudência precisa ser parte da nossa espiritualidade, ou seja, de não nos colocarmos em condições de não criarmos situações onde Deus não aprova e que nada foi prometido nesse aspecto. E às vezes muitos criam nesse ambiente. Isso não é fé, isso é prudência. Jesus está mostrando que Jesus não tinha fé para essa praga ali, mas é a origem da fé. Mas ele diz que agir dessa forma é tentar a Deus, e não tentar a Deus é colocar-nos numa condição de imprudência diante daquilo que nos desafia. O conhecimento correto da palavra de Deus nos possibilita a não agir de forma equivocada em relação ao ser, que somos nós e o Criador. O ser é o Criador. Às vezes tem muita gente, muitos cristãos que não, eu vou fazer isso aqui, Deus se vira para poder prover os recursos. Eu vou entrar nesse negócio aqui de cabeça, porque Deus é o dono do ouro da prata e certamente Ele vai suprir. Tem coisas que são passivas de envolvimento, sim, mediante uma confirmação do Senhor. Mas sem essa confirmação é o que? É imprudência, é tentar a Deus. E aí então nos envolvemos, damos uns burros na água, e aí criamos uma crise entre nós e Deus, a nossa relação e Deus fica uma relação comprometida. Vendo, é culpa do Senhor. Eu fui na fé achando que isso aqui ia dar certo, eu investi, eu fiz isso e aquilo. Tem coisas que é tentar a Deus, e Jesus nos diz que Deus não é para ser tentado. Colocar para a prova. Não é para ser colocado à prova. Precisamos entender qual que é a nossa real posição na nossa relação com Deus. A soberania está sobre Ele, nós somos aqueles que foram criados, mas nós não podemos inverter a ordem. Podemos inverter a ordem. Então ele traz essa proposta, Jesus, que cena bonita que seria o Senhor pulando aqui, os anjos tomando pela mão ali, fazendo um voo rasante ali por Jerusalém. As pessoas iam sair das casas ali, extasiadas, que cenário que seria. E Jesus vai dizer, não, eu vou tentar meu Pai. De forma nenhuma. E aí então nesse
cenário é, Jesus já não cedeu, já não foi pego pelo estômago, Jesus agora entendeu que combateu o diabo ali, fazendo uma leitura correta da palavra de Deus, dando uma resposta à altura daquilo que fora trazido dessa proposta para ele, então está resolvido, agora ele vai embora. O texto diz que não. Por isso que eu disse, desse embate nas nossas vidas, algumas propostas que se levantam, que nós resistimos contra elas ali a princípio, mas pode se preparar, porque a segunda onda, essa ideia da segunda onda é complicada. Vem de uma forma feroz. E ele não desiste. E de repente ele chega para Jesus ali, de um atrevimento muito grande, leva Jesus a um monte e diz para Jesus: olha, está vendo todos esses reinos aqui? Se você se prostrar e me adorar, tudo isso vai ser seu. Olha só o que fala no versículo 8. Novamente mostrou o diabo um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, ele disse: tudo isso te darei, se prostrar me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Ele leva Jesus a um lugar muito alto, mostra os reinos. E é interessante que ele oferece o que não é dele. Que petulância. Está vendo, Jesus? É tudo meu. É tudo meu, é tudo sob o meu domínio. Então, se basta apenas um prostrar-se, basta apenas uma adoração, não precisa ser muito longa, não, coisa rápida ali, e todos esses reinos serão seus. E Jesus, uma demonstração da sua sabedoria, diz: aparte de mim, longe de mim, vai-te, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás. Essas coisas não enchem os olhos. Esse domínio que você está trazendo, esse domínio, essa autossuficiência, isso não enche os meus olhos. Então o diabo, como pai da mentira, sim, ele oferece aquilo que não tem, ele não possui nada, mas se intitula como dono de tudo, oferecendo tudo que não tem. É assim, às vezes traz algumas propostas e colocam diante de nós: olha, você vai receber isso, vai ser bem sucedido, isso vai acontecer. Ele não tem nada, como que ele vai oferecer alguma coisa? A única coisa que ele tem é só o seu habitat, é só a sua moradia. E é para lá que ele certamente retornará. Então ele traz uma terceira proposta para Jesus. Jesus permanece firme numa demonstração, ou seja, desse domínio, de ter essa sabedoria, onde aquela oferta de poder, aquela oferta de autossuficiência, de domínio, de ter as nações aos seus pés. E perceberam que são propostas que a humanidade estão atrás delas. A gente vê as nações se levantando aí, umas contra as outras, justamente por causa do poder. Com o que já tem e querendo angariar mais. E algo que vai de uma forma assim, crescendo, isso vai dimensionando. E Jesus então ouve aquela proposta e resiste àquela proposta, mas ao mesmo tempo lançando luz na nossa espiritualidade e no nosso tempo também. Quantas propostas são trazidas a cada um de nós para que sejamos mais poderosos, mais dominadores? Quantas propostas que elas vêm diante de nós para uma autossuficiência? Mas tem um preço para isso. Ele não estava oferecendo isso aqui por Jesus, porque bonzinho ele não é, a natureza dele já é. Mas ele estava oferecendo isso aqui para Jesus no intuito de que, quando houvesse então uma confissão,
ação de Satanás é justamente assim. Ele traz um banquete, e quando as pessoas tomam posse daquilo ali, quando elas mergulham naquilo ali, posteriormente são o quê? São mascaradas. A vergonha trazida à tona. Então, quando ele traz para Jesus ali essa proposta, então a terceira tentação, ela é dirigida a Jesus, é a cobiça da humanidade, o poder, a glória. Jesus rejeita a proposta de Satanás, pois como Filho de Deus, tudo já lhe pertencia. Como Filho de Deus, no exercício da sua soberania, mas ao mesmo tempo também expressando a sua humanidade, dizendo: olha, vale a pena resistir. Vale a pena resistir. Então, quantas propostas que nós recebemos a cada dia, no intuito de negociar a nossa fé, de negociar os nossos valores. Quantas propostas nós recebemos para que nós possamos abrir mão da nossa identidade. Nossa identidade. E muitos, por causa desse poder, desse domínio, dessa autossuficiência, daquilo que elas vão possuir a partir de então, elas não pensam duas vezes. E elas se ocultam. E elas se tornam, digamos assim, um indigente espiritual. Pela sua identidade. Então Jesus nos mostra, é interessante, que Jesus não simplesmente responde a Satanás ali de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo ele nos mostra como que nós devemos também proceder. Vimos que em todas as ações, todas as investidas de Satanás, o que Jesus traz à tona aqui, o combate, só foi possível mediante o quê? A própria palavra de Deus. Jesus estava tão untado da palavra de Deus, Jesus estava tão cheio da palavra de Deus, que isso estava transbordando pelos seus poros. E não diminuía. Jesus não aguenta a mão ali, que eu vou estudar um pouquinho ali para eu poder te dar a resposta. Não. É iminente. Nós precisamos ser revestidos. A palavra de Deus, que é o nutriente para que nós possamos resistir às tentações de Satanás sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso nutriente para que nós possamos prevalecer, para que nós possamos permanecer na nossa comunhão, na nossa intimidade com o Senhor. Então a palavra de Deus em nós nos condiciona a não negociar o que nós temos. Que a nossa vida com Deus, sim, somos tentados constantemente a negociar, a abrir mão, mas nós precisamos de prevalecer. E é isso que Jesus nos mostra. E é isso, essa aula que Jesus nos dá. Talvez muitos possam pensar: mas era Jesus. Mas nesse momento era Jesus? Porque Paulo vai dizer que em todas as situações ele fora tentado à nossa semelhança. A nossa semelhança, mas o texto também diz que em nenhuma delas ele cedeu. É pecado ser tentado? Não. A consumação do que é o pecado. O texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Por Deus, para quê? Foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por quem? Por Satanás. Para ser tentado. Não tem como nós fugirmos das tentações. Querendo ou não, elas se levantam a cada dia, a cada instante das nossas vidas. Quantos nós já passamos por algumas delas hoje? Ou estamos passando nesse momento? Mas a resistência, o que nós não podemos, sabemos que há uma dificuldade muito grande, há uma luta muito grande, mas nós precisamos prevalecer. E como que nós prevalecemos? Como que nós combatemos? Por meio da palavra de Deus em nós.
mostra, para concluirmos, que é possível vencer o pecado por meio da palavra de Deus, lidar com as tentações sem consumá-las. Só é possível com o auxílio da palavra de Deus. Somos sim suscetíveis às tentações, porém, o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Nos ajuda a vencer. Nós somos frágeis, sim. Temos as nossas fraquezas, sim. Temos os nossos medos, sim. E Deus conhece. Se o inimigo tem um conhecimento prévio por causa de algumas ações e ele pesca isso do ar, mas o Espírito Santo também nos conhece. Nos conhece mais do que ele, por quê? Porque habita em nós. A vida de Deus em nós. Ele nos auxilia. Ele nos constrange quando a coisa está saindo do caminho, quando a coisa não está legal, quando a fraude está batendo à nossa porta. Ele nos aperta. Para que possamos o quê? Resistir. Possamos resistir. Mas é uma tarefa que sozinhos nós não vamos conseguir. Não adianta batermos no peito e dizer, não, eu sou o suficiente e isso não tem domínio sobre mim. Não, é o Espírito Santo que nos dá a condição para isso. Porque sem Ele, nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos realizar, nós não conseguimos combater isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque existe uma humanidade em nós. A nossa natureza, esse conflito constante que nós temos. Às vezes a vontade é que a gente dá uns burros na gente mesmo, estapear a gente mesmo, por causa da nossa natureza. Mas o Espírito de Deus quer que nós cresçamos, nós amadureçamos, que nós tenhamos uma intimidade tão profunda com o Senhor. E Jesus nos mostra isso. Então Jesus não cede a nenhuma daquelas tentações, ele repreende o diabo ali numa palavra de autoridade, e nós precisamos ter essa autoridade também. Eu sei que você está aqui ao meu redor trazendo essas propostas, mas caça comum. Dá igual, Jesus não dá igual. Você veio fazer com isso, então pega o caminho de cá e só. Já deu. Arrede. Como diz a turma, sai de ré. E ele vai embora. E então Jesus, diante de todas aquelas propostas aprazíveis aos olhos humanos, a satisfação humana, Jesus não cede a nenhuma delas, e o texto diz que o diabo deixa, e o que acontece? Eis que chegaram os anjos e o autor. Olha o todo. Transformar umas pedrinhas em pão, não é suficiente. Tentar Deus pulando lá de cima, nem pensar. Os reis, acho que nem. Nós só e aí o tempo todo vem, esses discussões vieram, viu? Que assim seja na nossa vida também. Que possamos com persistência, perseverança, vencer essas tentações que se levantam diante de nós a cada dia, porque certamente no fundar dessas tentações o todo do Senhor se apresenta a cada um de nós. A recompensa pela nossa perseverança, pela nossa persistência, pela nossa inelutibilidade diante das tentações. Então que Deus nos ajude. Jesus venceu e nós também podemos vencermos no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, uma palavra que nos confronta nesta noite, ó Deus, de situações que nós sabemos que elas estão diante de nós a cada dia, Pai. Somos tentados a todo instante, a todo momento, Pai. Mas nós buscamos o refúgio no Senhor nesta noite, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como os teus filhos, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, que os nossos desejos, as nossas satisfações, as nossas fragilidades deem o tom da nossa vida, Pai. Mas nós queremos ser regidos
pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Portanto, Deus, o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos fortaleça, Pai. Que a palavra do Senhor em nós, meu Pai, seja, meu Pai, ó Deus, este combate, meu Deus, contra as tentações, Pai. Nos ajude, Deus. Nos fortaleça a tua igreja, para que possa, ó Deus, prevalecer. Fortaleça a tua igreja, fortaleça os teus filhos, meu Pai, para que possam, meu Deus, combater, meu Pai, as astúcias, meu Pai, as propostas de Satanás, de cada um de nós, mas que nós possamos entender que o que o Senhor tem para nós é bem melhor. Aquilo que o Senhor tem para nós é bem maior, Pai, e é duradouro, Deus. Tanto, Deus, ajude-nos como filhos amados do Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pastor Zé Paulo, por gentileza, vai nos dirigir na celebração da ceia do Senhor.